Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, muitos e-mails, muitas dúvidas para quem está ligando pela primeira vez. Esse é um programa que se destina basicamente a tirar dúvidas informáticas e divulgar dicas dos ouvintes, sites interessantes que tenham encontrado e respostas eventualmente a perguntas que tenham pairado no ar. Se você quiser entrar em contato com o programa para qualquer uma dessas finalidades, basta mandar um e-mail no info@redeeldorado.com.br. Tomando 3 cuidados. Primeiro, no assunto, por favor, escreva Plug Eldorado para que você seja identificado como não spammer. Segundo, não coloque anexos, não coloque a pergunta no assunto, coisas, tudo que você quiser saber e quiser enviar, por favor, mande no corpo do e-mail e não esqueça de assinar, nem que seja com pseudônimo, para que possa ser identificado. Esse é o problema, o grande problema, que às vezes fala, fulano, sei lá eu quem falou isso, né? O Antônio Roleira, Tarcísio, do Jardim Bonfiglioli, que tem algumas virtudes na vida, uma delas ser nosso ouvinte fiel. A outra... Será essa uma virtude? Essa é uma virtude. A outra... ele sempre manda saudações palestrinas. O que quer dizer isso? Isso significa que ele ele torce para o mesmo time que nós dois. Certo. Né? Okay. Saudações palestrinas. Ele Se bem que anda, ultimamente, não sei, ando meio assim, achando estranho, porque o Palmeiras está realmente se identificando com a seleção italiana ultimamente, né? Pois é. Tanto é que aquele terceiro uniforme é uma camisa azul. Está querendo se transformar numa esquadra azurra, não sei porquê, né? Bom, o verde é eterno, aquele verde. Tanto é que, como chamava o time de patinadores do Palmeiras? Como é? Periquitos em Revista. Isso mesmo. Periquitos em Revista. Bom, Antônio Roleira tem algumas sugestões. Uma delas acho muito interessante porque nos lembra de uma dica que foi dada há muito tempo atrás. Diz, vocês comentaram a necessidade de se abrir um navegador para imprimir o conteúdo das pastas. Certo. Então, na realidade, se não me engano, você tem que escrever file, 3 barras contrárias, aí colocar o C, ou colocar o nome do drive. Né? Só para os ouvintes se localizarem em relação a essa dica que o Antônio Roleira está passando, tudo surgiu há muito tempo a partir de uma dúvida que, na realidade, é uma dúvida de muita gente. Às vezes, quando a gente coloca muitos arquivos no nosso disco rígido, se a gente quer visualizar, né, esse conteúdo das pastas e, por sua vez, quais os arquivos estão contidos nessas pastas ou subpastas, né, que antigamente a turma chamava de diretórios e subdiretórios, você tem essa visualização com o gerenciador de arquivos do Windows, depois virou o Windows Explorer ou o meu computador. Só que tem um problema, essa visualização é na tela. O Windows Explorer ou, mais antigamente, o gerenciador de arquivos, ele nunca teve uma saída dessa visualização para a impressora. Então, às vezes, exatamente pelo fato de haver muitos arquivos, obviamente não cabe toda a listagem na tela. E a gente gostaria de imprimir essa listagem para analisar depois com calma, olhando no papel, com um pouquinho mais de detalhes, quais são os arquivos que a gente tem ali no disco rígido, se eventualmente existe alguma coisa que realmente poderia ser apagada. Enfim, às vezes há essa necessidade. E o Windows Explorer não tem essa opção. Agora, o Internet Explorer ou o Mozilla Firefox ou qualquer navegador consegue ler. Se você entrar no navegador e falar Open File, quer dizer, abra um arquivo, e no Open File você colocar File, 3 barras ao contrário, C, 2 pontos, barra, aquela coisa toda, aí ele abre
digamos assim, a relação das pastas como se fosse uma página de internet. Exatamente. Aí você pode imprimir, porque obviamente o navegador tem o recurso da impressão. Agora, o que Antônio Roleira diz é o seguinte... É de uma dica que nós mesmos demos há muito tempo no Infodrop, né? Tem um Infodrops lá no www.intermatica.org a respeito de um software chamado Print Folder Pro. Print Folder Pro. Print Folder Pro. Se você quiser encontrar, tem o campo de busca lá dos Infodrops, você escreve Print Folder, tudo junto, Pro. E diz o Antônio Roleira que ele é um programa eterno. Na realidade é um shareware. Mas eterno. diz que é eterno, pelo seguinte... Eterno, quer dizer, ele não expira. Ele diz, estou usando há 2 anos, cada vez que eu abro aparece a opção, registre depois. E eu clico nela e ele continua funcionando. Continua funcionando normalmente. E ele justamente, além de permitir a impressão, ele tem opções. Você pode formatar fontes, escolher o que imprimir, etc. Quer dizer, é bem interessante. Então, Antônio Roleira, muito obrigado por nos ter recordado disso. E outra coisa que ele recorda é o seguinte, diz, olha, tem um ouvinte, o Paulo Sérgio, que queria aumentar a RAM dele, do computador dele, de 512 MB para 1 GB. E tinha dúvidas sobre como identificar que pente de memória comprar. Então, diz que ainda está disponível, diz Antônio Roleira, o Everest 5.0.2, que é uma versão atualizada do antigo Everest. Você lembra a AIDA 32? Lembro, a AIDA 32, o Everest, tem aquele também que a saída é toda produzida numa página de internet. Numa página do navegador, estou tentando lembrar agora. Daqui a pouquinho a gente lembra o nome dele também. Também, na nossa idade, você quer que a gente lembre de tanta 500 coisa programas assim, passados. Agora, diz o seguinte, diz que com isso, o que você faz? Você obtém um relatório sobre todas as características de todo o hardware que está instalado no teu micro, inclusive Belarc. o pente de memória. Belarc, isso. Belarc, lembrei. Belarc, exatamente. Inclusive o pente de memória. Aí você pode comprar um segundo pente compatível com o primeiro pente de memória e compatível, porque o Tarcísio já esclareceu em programas anteriores que memórias diferentes ficam niveladas por baixo. Ou seja, se você tem uma memória de acesso rápido e conecta uma memória de acesso lento, a velocidade que prevalece é a lenta, né? Mas de qualquer forma eu ainda insisto no fato de que se você vai está com intenções de ampliar a memória, né, a RAM do seu computador, tomando aqueles cuidados de se deseletrizar, né, descarregar a eletricidade estática e, claro, se você souber fazer isso, senão é melhor fazer mesmo o que o Antônio Roleira está dizendo, que é usar um desses programas utilitários que identificam o hardware da sua máquina, inclusive com todas as características técnicas necessárias para você poder eventualmente comprar um segundo pente de memória, tá? Como o Everest. Mas se você tiver a manha, vamos dizer assim, de retirar a memória já instalada no seu computador, com todos os cuidados, claro que você precisa saber fazer isso, saber onde ela está localizada na placa-mãe, onde é que está lá o slot, como é que você abre aqueles grampinhos para soltá-la, tomar o cuidado justamente de se descarregar eletrostaticamente, né, para não correr o risco de dar um choque na memória, né, literalmente, e acabar estragando, danificando. E depois levar essa memória com todo cuidado, embrulhada num plástico antiestático também. Banho de sal grosso também? Não, quase. Não chega tanto. Certo. E levá-la na loja ou nas lojas que vendem, né, memórias, para ver se você acha uma, se possível, até idêntica, né? Por quê? Porque muitas vezes você anota os dados referentes à memória e chega numa loja com esses dados e nem sempre o vendedor vai saber atendê-los olhando para aqueles dados. O ideal seria que, claro, todos os vendedores fizessem isso, né, sabendo todas as especificações da memória que você quer, né, acabar oferecendo para você uma idêntica, mas sabe como é que é, né? É mais fácil você levar a amostra e o vendedor olhar e falar, é uma igual a essa que você quer? Tá. Então ele vai lá e vai verificar se ele tem ou não, né? Eu acho que é mais garantido para você eventualmente não comprar uma memória errada, tá? Falando em vendedores, digamos assim, não muito competentes, eu fui comprar numa loja dessas que vendem mudas ou coisa desse tipo. Como eu tô com preguiça de pintar um muro novo que eu fiz, eu fui comprar unha de gato, aquela trepadeira que cobre o muro, que até é mais bonito, né? Aí eu cheguei lá, acho que o rapaz estava lá para
tomar conta enquanto o responsável tinha saído, porque a hora que eu falei, você tem unha de gato? Ele olhou para as próprias mãos. Eu falei, deixa para lá. Não, tudo bem, loja, tudo bem, não está mais aqui quem perguntou. Não está mais aqui quem perguntou. E essa do gerenciador de tarefa? Então, ele diz, o Antônio Roleiro, o seguinte, se lembra que tem uma moça, um caso muito antigo, também, que nós dois temos, um caso antiquíssimo com aquela moça. Há vários casos antigos nesse programa. Que não conseguia mais abrir o gerenciador de tarefa e recebemos 47 mil palpites a respeito. E o do Antônio Roleiro é bem mais simples que o outro. Diz o seguinte... Chuta o computador, não chega tanto. Ele diz simplesmente o seguinte, clique o botão direito na barra de tarefas. Aí vai aparecer um menu flutuante. Sim. E nele, uma das opções é gerenciador de tarefa. Ah, tá, claro. Tá certo? Então... Na barra de tarefas, só para você saber, é aquela barrinha que fica na parte... É o rodapé, né? A parte inferior, normalmente... por padrão, né, da tela do Windows. Uhum. Tá certo. Então digamos assim, a solução mais simples. Só que ele diz uma coisa, mas se o mouse estiver travado, bom, nesse caso não adianta abrir o gerenciador de tarefas, porque nada poderá ser feito. Não dá. No caso do mouse... Agora, diz aqui, você sabe que eu estou fazendo muitas palestras e as pessoas instalam para mim o notebook. Eu levo o pendrive apenas, né? Então eles instalam o notebook. Tarcísio, não consigo usar o touchpad. Não consigo, eu não tenho coordenação. Existe uma certa a necessidade de se coordenar realmente. Quando a gente não tem muita habilidade, você sabe, com o touchpad nem tanto porque eu particularmente até uso o touchpad com uma certa frequência. Né? Então o mouse e o touchpad eu tenho quase que, não digo igual, mas quase que a mesma habilidade. Mas não me dê, por exemplo, um daqueles trackball. Ah, não, pelo amor de Deus. Você já viu aquilo? Sim. Aquilo é um horror. Aquele trackball ali é uma coisa do outro mundo. Quer dizer, para quem não está acostumado, para quem está acostumado diz que não troca aquilo por mouse de jeito nenhum. O trackball, para os ouvintes que estão aí meio que flutuando no que eu estou dizendo, é uma espécie de mouse ao contrário, né? O mouse antigo tinha bolinha embaixo, esse tinha bolinha em cima. Esse tinha bolinha em cima, e é uma bolona, na realidade, que você vai girando com a própria mão, e conforme você a gira em todas as direções, o cursor do mouse acompanha essa rotação que você está imprimindo a bola, né? Tem gente que... e o detalhe, existe um botãozão do lado da bolona para você apertar. Sim, é o clique. Que é o clique, né? Mas é um horror. Eu já peguei 1 ou 2 computadores com esse tal de trackball aí. Eu acho que depois que veio o mouse óptico, realmente todos os mouses, tanto mecânicos, que tinham a bolinha, como o trackball, eles acabaram sendo aposentados. Ah, sim, com certeza. Por falar em girar em todas as direções, o Zizo Bétega, esse palmeirense também com o nome desse, Zizo Bétega, diz o seguinte, Tarcísio, você viu alguma coisa a respeito do monociclo U3X? Sim, é aquele que foi inspirado, né? Foi projetado por engenheiros da Sony, não é isso? Isso. E acabou sendo inspirado, pelo menos a tecnologia de equilíbrio desse monociclo, acabou sendo inspirada num robô, que é aquele famoso robô, eu não lembro agora o nome do robô, mas é um robôzinho. Asimo, em homenagem ao Asimov, né? Ao Asimov, exatamente. Aquele que escreveu o famoso livro Eu, Robô. Exato. Que não é a autobiografia de certos políticos, né? Não é. Agora, diz aqui o Zizo Bétega. Não só é autobiografia, como se fosse também seria um erro de concordância verbal. Né? Diz o Zizo, aquela engenhoca parece ter uma roda aro 16 equipando o que aparenta ser um monociclo. O que não pode ser a meu ver, pois curiosamente essa roda parece girar em todos os sentidos, o que permite que mesmo uma pessoa que nem sequer saiba andar de bicicleta possa se equilibrar perfeitamente, parecendo flutuar suavemente em todas as direções numa velocidade de até 7 km por hora. Bom, já que a gente fala em tecnologia, ele queria uma explicação a respeito disso. Zizo, que eu entenda, eu não sei, não conheço os detalhes ainda, não vi o projeto ainda com detalhes, mas é perfeitamente possível fazer uma coisa que se equilibre em todas as direções se essa coisa tiver no seu interior um giroscópio. Eu imagino que o princípio básico é um giroscópio. E o princípio do giroscópio é o princípio do peão. Um peão tem uma ponta, se você pega um peão parado, um peão que eu estou falando aquele brinquedo de criança, né? Se você pegar um peão parado, apoiar sobre a ponta e soltar, ele tomba. Agora, se você pegar um peão girando em alta velocidade, existe uma coisa chamada inércia de rotação, que faz com que ele fique equilibrado sobre a ponta, simplesmente. E isso daria o equilíbrio, né? Para dar, assim, a possibilidade de multidirecionamento no movimento desse monociclo,
Me parece que o funcionamento é assim, você inclina o seu corpo ligeiramente para o lado que você quer andar. E essa inclinação do próprio monociclo, primeiro, não faz perder o equilíbrio por causa do giroscópio, né? Ele continua equilibrado. Mas é o suficiente para fazer giroscópio girar. O mecanismo desse giroscópio girar e posicionar a roda na direção para a qual você se inclinou. Zizo, faz uma experiência que é extremamente simples. Desmonte uma roda de bicicleta. Pegue a roda pelas duas pontas do eixo, estando a roda na posição vertical. Você segura a roda na posição vertical, segurando nas duas pontas do eixo, com as duas mãos. Peça para alguém impulsionar a roda, até ela virar bem rápido. Agora tente girar essa roda, sempre mantendo as mãos no mesmo plano horizontal, para a esquerda e para a direita. Vão acontecer coisas estranhíssimas. E aí você começa a entender um pouco como funciona o giroscópio. Teve um famoso físico, se não me engano foi o James Jeans, ou coisa desse tipo, que uma vez instalou um giroscópio em altíssima velocidade dentro de uma mala. E chegou na estação de trem com essa mala, apoiou no chão, chamou o carregador. E pediu para o cara... Não, foi muito mais sacana. Chegou para o carregador e falou, olha, essa mala na realidade pertencia ao meu tio, que já faleceu, mas ele era muito ciumento, tanto é que o espírito dele sempre tenta tomar conta dessa mala, então você toma cuidado. O cara olhou para ele como se fosse louco, né? Só que ele levantou a mala, na hora que ele fez a primeira curva, a mala subiu, por causa do efeito giroscópio. Diz que o cara largou a mala e saiu aos berros. Coitado. Eu também largaria, né? Depois dessa... Olha, isso talvez, se tiver algum produtor de TV me ouvindo, deve inspirar uma pegadinha, né? Até teve uma pegadinha famosa, parecida, mas essa era feita com um eletroímã. Assim. Era uma moça meio que fraquinha, magrinha, que tinha uma baita mala vazia, obviamente, que só tinha uma placa de aço ou de ferro no fundo da mala. E os caras instalaram um poderoso eletroímã num bueiro embaixo. E ela colocava a mala sob o bueiro e chamava um táxi. Né? Ela segurando a mala, botava ali no bueiro e chamava o táxi. O táxi parava, ela pedia ajuda para guardar. Aí alguém escondido ligava o eletroímã, obviamente a mala ficava grudada naquele bueiro e o motorista de táxi, pobre coitado, não conseguia erguê-la 1 milímetro sequer. Aí ele olhava para a mulher, via que ela era fraquinha e falava, não, peraí, não vou passar vergonha aqui. Aí ele tentava com tudo e não conseguia. Aí a moça falou, mas o que está acontecendo? Aí ela ia lá e levantava a mala. Obviamente, o indivíduo havia desligado o eletroímã. Bom, o motorista de táxi ficava humilhado diante de uma situação dessa, né? Bom, depois eu vou contar mais uma pegadinha maravilhosa. Uma que eu não consegui aqui entender, do Udo, né, um ouvinte já tradicional nosso aqui. Ele diz assim, alô professores, o e-mail dele é seco e curto. Para não perder a sequência da numeração de fotos, basta, após baixar as mesmas, apagar todas, menos a última. Não, eu tenho a impressão... E você não perde a numeração, porque é lógico, fica uma só numerada. Udo, manda a coisa mais clara, por favor. Vamos tentar entender melhor, né? Mas de qualquer forma, eu acho que isso é alusivo a um programa. Era um programa? O que foi que a gente... Não, na realidade, é uma dúvida. Como é que eu renumero, quando baixo as fotos, pego do cartão de memória da minha máquina digital, como é que eu renumero ou renomeio todas essas fotos? Sim, era um renomeador em massa, né? Que é outro problema do Windows Explorer, que a gente comentou no começo do programa, né? Que o Reinaldo Menezes, né? Isso, Reinaldo Menezes... Não, Roleira. Antônio Roleira lembrou do programa que faz a impressão, porque o Windows Explorer não tem esse recurso. Outro recurso que ele não tem é de renomear arquivos obedecendo um padrão em massa. Mas na realidade eu, sem querer, eu descobri como fazer isso. No Windows Explorer? No Windows Explorer. O que eu faço? Eu baixo todos numa pasta, obviamente, né? E tem aquele famoso problema, que quando você baixa da mesma máquina fotográfica em dias diferentes, os números são iguais, então se sobrepõe... mas você não resolveu o problema de renomear, você resolveu o problema de ter o mesmo nome. Não, de renomear. O que você faz? Você clica na primeira, mantendo a tecla Shift, clica na última, você selecionou tudo. Sim. Na hora que você selecionar tudo,
Você clica com o botão direito em cima de uma delas qualquer, estando todas selecionadas. E dá renomear. E dá renomear. Então o que ele faz? Você escolhe um nome qualquer, por exemplo, Zizo. Nossa. Sei lá, aí ele automaticamente, para não ficar tudo com o mesmo nome, não se sobrepor à outra. Ele põe Zizo, entre parênteses 1, Zizo, entre parênteses 2. É que nem aquele cópia de, né? Quando você vai copiar arquivo, colar, quando você dá o colar na mesma pasta, ele põe cópia de 1, cópia de 2 e assim por diante. E ele faz isso e funciona tranquilamente. É a maneira, digamos assim, de tentar fazer em lote, né? Em lote, mas mesmo assim obedecendo o padrão que ele definiu, né? Não o padrão que a gente definiu. Agora, aqui nós temos uma dúvida do Josemar, que é meio estranha. Bom, ele tem o hábito de baixar os programas e ouvir no celular os nossos programas. E também tem o hábito de ouvir pela rádio. Ele é radioamador. Atenção, radioamadores. Se quiser alguém entrar em contato com o Josemar, ele dá até o prefixo dele. É Papa Uniforme 2 Sierra Whisky Golf. Vou repetir. Papa Uniforme 2 Sierra Whisky Golf. Não precisa nem explicar, porque se tiver algum radioamador nos ouvindo, ele entendeu perfeitamente o que você quis dizer. E os não radioamadores, vocês não entenderam nada. Mas tudo bem. Aí diz o seguinte, ele tem um problema. Ele é um pouco leigo em informática, tá? Quando eu tenho que abrir uma opção, uma aba de configuração, tanto do MSN Messenger quanto do Internet Explorer 8, tá? Acontece que a aba fica maior que a tela do meu PC, não dando assim para acessar as opções no rodapé. Tipo, clicar um OK. Certo. Tem outras abas de outro software que me permitem arrastar e assim alcançar as opções. Ou seja, você clica e arrasta com o mouse e você arrasta para cima ou para baixo de maneira a aparecer tudo. Por se tratar de aba e não uma janela nova, você não tem como arrastar a aba. Não tem como arrastar. Entendi. E diz o seguinte, se bem que tem, olha, no Windows Vista, se não me engano, existe essa opção. Se você der uma configuração de tamanho de tela maior do que a que caberia no monitor, ela aparece parcialmente no monitor, mas aí você clica e arrasta, e você consegue deslocar a imagem para cima, a imagem inteira do desktop, por exemplo, para cima ou para baixo, né? Agora, diz que esse problema está acontecendo não só com esses dois softwares que ele citou, mas com abas de outro software, um monte de aplicativos que acontece o mesmo problema. O que eu faço? Eu tenho a impressão que aí não é nem problema de software, nem problema de, enfim, do Windows em si. Eu acredito que seja um problema de ajuste do seu monitor. Tá? O seu monitor, ele tem alguns, provavelmente, eu não sei se é um monitor LCD. LCD eu acho que não é difícil ser esse problema. Mas se for um monitor comum, é frequente esse tipo de problema em monitores comuns, né? Aqueles de tubo. Ele tem ajustes, normalmente, que dimensionam o tamanho da imagem a ser exibida na direção horizontal, vertical, aquela correção de trapézio, né, quando a imagem aparece trapezoidal, e mediante... E a correção de abaulamento dos lados. Abaulamento dos lados. Pois é, eu acredito que se for esse o seu caso, se você tiver um monitor desses... CRT, né, de tubo de raios catódicos, você, dando uma olhadinha ali nos botões de ajuste desse seu monitor, talvez você resolva esse problema. Tá? Você sabe que eu tenho um monitor LCD, também tem ajuste, viu? Tem ajuste desse isso tipo? Também. Então pode ser. É que o monitor LCD que eu tenho, não tem esse tipo de ajuste. Acho que faz um ajuste automático ali e pronto. Mas eu acredito que no seu caso, esse problema de uma parte da imagem da tela ficar escondida, ficar, né, além do seu alcance na tela, eu acredito que isso seja muito mais um problema de ajuste do monitor do que problema de software. Até porque esses softwares não é um só, né? São vários softwares que estão dando o mesmo tipo de problema. Tá? Tenta mudar a resolução, né, naquelas configurações da sua placa de vídeo. Tenta mudar a resolução. Isso é fácil, você clica com o botão direito do mouse numa área vazia, né, num lugar vazio da área de trabalho, vai em propriedades, ou personalizar, se for o caso do Windows Vista, e você consegue alterar a resolução de tela.
né? E aí, quem sabe, com uma resolução maior ou menor, quem sabe você consiga promover a visualização por inteiro, né, dos programas e das abas do seu Windows Explorer, né, do Internet Explorer, tá bom? Tarcísio, acho que não dá tempo de ver mais um. Mas dá para lançar, dá para lançar. Dá para lançar. Oswaldo Silveira diz o seguinte: para quem quiser instalar a memória RAM, que é aquilo que estávamos discutindo agora há pouco, o Infodrop número 921, ou seja, você entra em www.intermatica.org, procura o Infodrop 921 e você vai entrar naquele site Wonder How To. Ah, certo. E na página digite How to install a computer memory. Como instalar uma memória de computador. Então, complementando, né, aquela dica do Roleira sobre o Everest, para pegar as especificações de memória, ótimo, mas se você quiser pegar a memória propriamente dita do seu computador e levá-la na loja para comprar uma igualzinha e depois reinstalar as duas, então tá aí, essa dica do Oswaldo Silveira. Tá lá, na realidade, ele está nos lembrando, a dica já foi nossa, né, Pierluigi, do Infodrop 921. Ele está lembrando que nós já demos essa dica. E veja bem, e o tema é memória. E o tema é memória, tá certo? Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa instalar mais, só que nós temos uma memória um pouco baixa aqui. Eu estou precisando de uns 2 gigas adicionais. Ou então mudar, a nossa memória anda defeituosa, né? Vamos agora sim, agora é um intervalinho, a gente volta já, segura aí com o segundo bloco do programa. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Há um certo tempo, aqui no Infodrops, demos algumas dicas de softwares que servem para fazer um diagnóstico completo do computador. Particularmente falamos do AIDA 32 e do Everest. O problema é que esses aplicativos foram descontinuados e não podem ser mais encontrados para download. No entanto, nosso ouvinte Antônio Roleira nos enviou uma dica para baixar o Everest Ultimate Full Free. Só há um pequeno inconveniente. O aplicativo está em alemão. Bem, felizmente o site Baixa Aqui disponibilizou um pequeno tutorial que traduz as principais funções do software. E, de qualquer forma, é uma excelente oportunidade para aprender algumas palavrinhas no idioma germânico. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 978. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Uma ótima forma de se aprender um idioma. Leia histórias verdadeiras e fatos sobre a vida, a natureza e o universo em textos bilíngues, inglês e português, lado a lado. Exercite seu inglês ou português. Para isso, visite o site Histórias Verdadeiras, True Stories, recomendado por nosso ouvinte Reinaldo Menezes. Ele fica em www.stories.org.br. Ou então pode ser acessado entrando em www.intermatica.org e procurando o Infodrops número 412. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Esse, acho que nós até não chegamos a falar no início, mas é o de número 283, tá aí para o seu controle, tá bom? E, bem, mais uma vez, a gente sempre gosta de lembrar isso. Programa, se você tiver dúvidas informáticas, dicas de sites, de softwares, coisas interessantes que você andou descobrindo aí no mundo da informática e quiser compartilhar com a gente, com os demais ouvintes, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Ao mandar um e-mail para esse endereço, não se esqueça de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado.
Isso para que a gente não o confunda com um spammer, tá bom? Tarcísio, temos aqui uma dúvida e uma dica que se casam. Então, O Adilson, ótimo, não vamos ter trabalho nenhum. Um pergunta, o outro responde. Outro pelo menos e a diz onde gente se achar a limita, resposta. certo. O Adilson diz o seguinte: eu tinha um computador de mesa, e ainda tenho. Que bom que ele está com o computador de mesa ainda lá. Nesse computador tenho 2 sistemas operacionais, o Windows Vista Ultimate e o Ubuntu. Para quem não sabe, o Ubuntu é a distribuição gratuita, como todas as outras, do Linux, e, digamos assim, talvez uma das mais amigáveis, né, para o pessoal que está acostumado com o Windows, para trabalhar com o Ubuntu. Certo. A conexão era automática nos 2 sistemas. Ou seja, imagino que na hora que ele ligava a máquina, aparecia... acho que a conexão à internet. A conexão à internet. Pelo que eu entendo, a conexão era automática nos 2 sistemas. Nos 2 sistemas em relação à internet, certo. Tá bom. Montei uma rede sem fio para o notebook, que também tem os 2 sistemas. Tá. E tudo funciona muito bem. Mas, no desktop, no computador de mesa, aquele primeiro que eu tinha, já não consigo mais a conexão automática. Quando escolho o Ubuntu, tenho que digitar no terminal DH Client, ou DH Cliente, certo? Sempre que eu quiser a conexão. Poderiam me dar uma explicação? Resposta: não, eu não tenho mais pálida ideia, mas a menor ideia. Porém, o Walter dá uma dica justamente a respeito do Linux. Ele reproduz uma matéria que é uma colaboração do Douglas Baiocco. Diz que o site www.thepollux.com.br, esse Thepollux é T de tango, H-E, P de papa, O-L-U-X. Está disponibilizando cursos online gratuitos de Linux. Que bacana. E de hardware, para a comunidade brasileira de informática. As aulas são atualizadas semanalmente. Olha que coisa bacana. Estou repetindo o site, Tarcísio? É www.thepollux, esse Thepollux é T-H-E, P de papa, O-L-U-X.com.br. Tá? Então é um site que disponibiliza, como o Pierluigi já disse, cursos online gratuitos de Linux e de hardware, né, para toda a comunidade brasileira de informática. Agora, um detalhe, só reforçando, é claro que se o Adilson der uma entrada nesse Thepollux, é provável que ele encontre ali no meio dos cursos, no meio das aulas e tudo mais, a resposta para a dúvida dele. Mas se ele não encontrar, ou se por acaso ele não tiver tempo, né, de dar uma fuçada ali, ele quiser já mesmo direto a resposta, então vamos repetir a dúvida dele, Pierluigi, porque assim, algum ouvinte nosso... Algum ouvinte não, tem uma firma usuário especializada em Linux que já se predispôs a colaborar com o programa, lembra disso? Então, quem sabe, né, a gente vai pedir a eles também, a gente receba a resposta aqui à dúvida do Adilson via e-mail, através do info@redeeldorado.com.br. Então, o problema é o seguinte, ele tinha a situação inicial, e que tudo funcionava segundo ele. Um computador desktop, de mesa, com o Windows Vista Ultimate e o Ubuntu, né, que é uma dessas distribuições de Linux. Havia conexão, pelo visto, na internet automática nos 2. Né? Ele ligava optando pelo Windows ou optando pelo Ubuntu, tanto num quanto no outro, automaticamente era feita a conexão com a internet. Aí diz ele que montou uma rede sem fio para o notebook, que também tem os 2 sistemas, e tudo funciona muito bem, mas o computador de mesa, ele diz que já não consegue mais a conexão automática quando escolhe o Ubuntu. Bom, eu tenho um palpite. Na realidade, quando você cria uma rede sem fio, quem passa a fazer o login da sua rede não é mais o software do computador, mas sim o software embutido no roteador. É o roteador que faz a negociação e mantém a conexão. E aí o tipo de negociação, vamos dizer assim, que o seu computador tem que passar a ter com o roteador, não é mais uma negociação de conexão à internet, mas sim uma negociação de conexão a uma rede local. Tá certo? Então, no Windows, você não usa mais, entre aspas, aquele discador, quando você faz a conexão via roteador. É o roteador que faz a conexão e o Windows se conecta, pegando um daqueles endereços IPs do roteador, ao roteador e, portanto, à rede e, consequentemente, à internet. Então, talvez, estou chutando, esteja ocorrendo uma coisa assim no Ubuntu.
Ou seja, o DH Client é, pelo que o próprio nome já sugere, algum comando aí do Linux que faz o login daquela máquina, da sua máquina, que tem, obviamente, uma distribuição do Linux, ele faz o login, esse DH Client, como um cliente daquele roteador. E talvez esse processo automático tenha sido, pelo menos a automatização dele tenha sido distinta, né? E você precisa saber como é que a coisa volta a ser automática, não é isso? Então o problema é esse. Tem agora, antes do roteador, o Ubuntu conectava automaticamente na internet. Depois do roteador, ele continua conseguindo fazer a conexão, só que agora ele tem que ir no terminal e digitar DH Client. Ele quer voltar a fazer a conexão automática. Se isso for possível, e alguém souber exatamente o caminho das pedras aí, por favor, manda um e-mail para a gente, que a gente vai ter o máximo prazer em explicar e dar, obviamente, o crédito. Temos mais uma dúvida. É gozado como as pessoas, às vezes, acham que a dúvida é muito elementar e tem vergonha de perguntar. Mas não, enfim, em informática não existe dúvida elementar, meu Deus do céu, porque informática virou um labirinto, né? Essa é a 8, diz: Salut, professeur, que écrit, c'est Brigitte. Lembra da Brigitte Montfort? Sim, aquela menina, né? Simpaticíssima. Você se lembra de mim? C'est tão possível oublier. Primeiro, queria agradecer a dica do ouvinte Reinaldo Menezes. Não, ele não é parente da Glória Menezes. Assim como eu também não sou parente do Tarcísio Meira. Diz: prezados professores, ficam contentes de que as minhas amigas não ouçam Plug 700. Porque a dúvida que eu tenho, acho que todo mundo sabe, menos eu. Então, por favor, não riam dessa humilde ouvinte. Tarcísio, passo para você. Para que serve e como se usa o RSS, aquele botãozinho laranja? Bom, na realidade aquele RSS é o que eles chamam de feed, alimentador de conteúdo de internet. Eu não lembro agora exatamente o que significa a sigla em si. RSS. Mas há vários softwares desses de mídia, de tocadores de mídia, né, media players. Por exemplo, aquele famoso, né, que está conectado ao iPod, que é o iTunes. Que pode ser instalado normalmente no Windows, além de sistemas Macintosh, ele funciona perfeitamente no Windows também. E se você clicar nesse RSS, você vai ter uma espécie de link para alguma mídia, que pode ser uma mídia normalmente de som ou de vídeo. Que o site está disponibilizando. E aí você poderá associar isso, por exemplo, a um iTunes, criar uma espécie de conta, de assinatura para essa mídia, para que toda vez que houver uma atualização nela, ela seja automaticamente baixada pelo iTunes. Então esse RSS é isso, é um link para alimentar, é um link de um alimentador de mídia, né? Essa mídia pode ser tanto um arquivo MP3, arquivo de som, como também pode ser algum arquivo de vídeo. Ela dá inclusive o website dela, né, que é Bmonfort, né, Brigitte Montfort, bmonfort.weebly.com, esse Weebly, W-E-E-B-L-Y. E, bom, pelo menos dá para ver a foto dela, porque diz que o site está em Esperanto. É gozado que Esperanto, que devia ser idioma universal, pouquíssima gente fala. Diz: no último programa onde você se despediu em russo, das vidanha. Sim, fui eu. Muito bem. Você sabe como é muito bem em russo? Karachó. Karachó, Brigitte, Karachó. Ela disse que estuda esse idioma há 1 ano. Será coincidência? Então, uma maneira de dizer tchau, ela está ensinando uma palavra nova para nós, viu? Pacá. Não é paca, é pacá. Pacá. Certo. Uma complementação de uma dica anterior. Se lembra que nós tivemos um ouvinte no programa passado que deu uma dica sobre aquele programa Simulador de Defeitos. E o nome dele é Marco Antônio Aleo. Por falar em Marco Antônio, eu estou com uma dúvida aqui do José Antônio. José Antônio, da onde aqui? Acho que é da Vila Madalena, parece. Aqui um bairro de São Paulo. Ele nos mandou a seguinte dúvida: saudações, professores. Eu gostaria de saber como é que eu posso mexer numa fotografia que eu tenha tirado, aliás, que eu tirei e não estou muito satisfeita. Mexer significa, no caso,
imagino eu, corrigir, né? Corrigir, melhorar, tentar transformar um monstro numa garota da Playboy ou coisa desse tipo. Existe uma série de programas aí. Um deles é o Photoshop, né? Um deles é o Photoshop. Aliás, para quem quiser mexer profissionalmente em relação a isso, né? Por exemplo, se especializar em Photoshop, se habilitar a trabalhar com Photoshop e se habilitar até profissionalmente, né? De repente você com um curso de certificação de operação no Photoshop, você pode até melhorar a qualidade do emprego que você está pleiteando, coisa desse tipo, né? Então, nesse caso, você pode procurar, por exemplo, a Full Frame, né? Que é lá do nosso amigo, do Thales. A Full Frame, ela, além de cursos de fotografia digital, ela oferece também cursos de Photoshop. Que são profissionalizantes. Profissionalizantes, para você poder aprender com profissionalismo como é que se mexe numa fotografia usando todos os recursos desse fantástico software que é o Photoshop. E quem tiver curiosidade é no www.fullframe.com.br. Agora, e amadoristicamente? Bom, amadoristicamente, há vários softwares que podem, vamos dizer assim, fazer muitas coisas que o Photoshop faz, mas fazer de uma forma mais suave, vamos dizer assim. Não tem tantos recursos. Mais amigável, né? Mais amigável. E um deles, um que particularmente eu uso, é o PhotoFiltre. P-H-O-T-O, ou seja, foto com P-H, filtre. Tudo junto. Se você entrar num desses programas, depósitos de software, tipo Baixa Aqui, Super Downloads ou coisa parecida, você entra lá no campo de busca, digite no campo de busca PhotoFiltre, que você vai acabar encontrando, ou mesmo no Google. Se você escrever direto PhotoFiltre, provavelmente o primeiro link que você vai encontrar é o link que vai te remeter para o site oficial desse software de edição de imagens, que é gratuito e tem recursos mais do que suficientes para você mexer nas suas fotos. Quer dizer, para um amador bem dotado. Assim, exato. O problema é que ele está em inglês, então a pessoa precisa conhecer, né, um pouquinho da língua inglesa para poder traduzir todos aqueles menus, mas tem muita coisa que é bem intuitiva em relação à fotografia, principalmente nos ajustes que você pode fazer em relação a brilho, contraste, correção de gama de cor, esse tipo de coisa é relativamente tranquilo de fazer com o PhotoFiltre. E o detalhe, né, que em relação ao Photoshop, para quem quer mexer amadoristicamente, o PhotoFiltre, ele é gratuito, né? O Photoshop, é claro que se a pessoa quiser trabalhar para valer como profissional no Photoshop, ela vai ter que, ou usando o Photoshop pelo menos como uma ferramenta, né? Coisa muito comum nessas agências de publicidade, coisa desse tipo. Bom, então aí a pessoa vai ter que se habilitar profissionalmente. Para isso, nada melhor do que ter, claro, a licença devidamente adquirida do próprio Photoshop, né? Não pirateie e, claro, habilite-se profissionalmente a mexer com ele fazendo um curso, por exemplo, como o da Full Frame, tá certo? Agora, então você tem, qual você usa o PhotoFiltre, né? Eu uso o PhotoFiltre. Tem algum site que permita fazer alguma coisa nesse sentido? Na realidade, existem vários sites que você pode mexer em fotografia. Eu, particularmente, eu diria que é mais uma curiosidade. Eu achei um site outro dia, que eu fiquei lá horas e horas brincando, tá? Ele se chama Bifunky. B-E-F-U-N-K-Y. Bifunky. Seja funk, né? Não sei exatamente o que significa isso, mas o endereço é esse, é www.bifunk.com. Tá? Soletrando de novo, B-E-F-U-N de navio, de novembro, né? F de Fox, N, aliás, KY no final. Então, Bifunk, né? B-E-F-U-N-K-Y. Agora, se você ficou horas brincando, deve ter alguma coisa bem interessante. Tem. Né? É o seguinte, o site é o seguinte, você pega uma dessas suas fotografias que você tirou na sua câmera digital, ou então pode, por exemplo, se você tiver uma webcam, tirar um shot, né? Uma foto com a própria webcam, e aí remeter essa foto, fazer o upload dessa foto, clicando no botão adequado lá desse site.
Uma vez feito o upload dessa sua foto, né, ela vai estar lá no servidor do site, há vários efeitos que você pode criar nessa sua foto, tornando-a, vamos dizer assim, bastante original. Por exemplo, sabe aquele famoso artista de fotografia digital chamado Andy Warhol? Sim. Famosíssimo, tem até fotos, talvez uma das mais famosas é aquela da Marilyn Monroe. Sim, aquele que falava que todo mundo tem, 5 minutos de fama, né? Isso. Eu tive meus 5 minutos de fama quando o Sr. Spock me pediu um autógrafo, Então, mas continua. Mas tem a Tasha, né? A Tasha Yar também é aquela... A Tasha me deu um autógrafo, textualmente assim, from your favorite blonde. Então. Ainda bem que é uma mulher não A Tasha Yar, para quem não sabe, era aquela... segurança da nave Stellar Enterprise no início da série da nova geração, né? Neta do Bing Crosby, né? Neta do Bing Crosby, a Denise Crosby. Denise Crosby, isso. Bom, mas voltando aqui ao assunto, existe um efeito lá que se chama Warholizer. Ou seja, transforma a sua foto numa espécie de arte, como se tivesse sido produzida por Andy Warhol, aquela pop art, toda cheia de, quer dizer, na realidade sem desfigurar a imagem. Mas cheia com aquela retícula de história em quadrinho. Exatamente. Né? E por falar em história em quadrinho também, tem uma que transforma a sua foto em cartoon. Então você vira um cartoon, você vira... Né, ele transforma as fotos... literalmente transformando os traços em traços de desenho de cartoon. Tem outra que transforma a sua foto em traços como se ela tivesse sido pintada ou desenhada com carvão. Né? E vários outros efeitos interessantes que você pode escolher. Acho que são 9 ou 10 efeitos, e para cada efeito tem um ajuste que você pode mexer, tem as variantes e tal, então acaba totalizando quase mais de 50 efeitos possíveis. E é interessante, você pode brincar, depois que a foto estiver pronta, do jeito que você quis, né, a arte da foto estiver pronta, você pode remeter essa arte para um amigo, né, para alguém, ou salvar no seu próprio computador. É uma coisa assim, no mínimo divertida, para você fazer e tornar as suas fotos mais originais. Não, deve ser bacana, né? Bem legal, bem legal. Você se sente um artista. Tem uma pergunta bem simples do Marcos Fernando de Carvalho. Qual é a diferença entre um CD-R e um DVD-R? Eu sei. Um é CD e outro é DVD. Sim. Eu não sei exatamente. Será que a diferença entre o CD e o DVD é exatamente essa? Que um é CD e outro é DVD. Agora, o CD e o DVD se diferenciam por o quê? Pela capacidade basicamente pela capacidade de armazenamento, né? O CD, que tradicionalmente era aquela mídia utilizada para armazenar arquivos de áudio, né, em áudio sem compactação, dá mais ou menos uns 80 minutos de áudio, de música, né, na qualidade CD, ele tem uma capacidade de 700 megabytes, ou seja, um pouquinho menos de 1 gigabyte. Já o DVD, DVD-R, que é o R, tanto o R num caso quanto o R no outro, significa recordable. Quer dizer, eles são CDs graváveis ou DVDs graváveis. Né? Graváveis uma única vez. Tá? Porque se for gravável e regravável, aí a sigla deveria ser CD-RW ou DVD-RW. Tá? Mas sendo apenas R, eles são graváveis uma vez. Quer dizer, gravou uma vez com um gravador de CD ou DVD, né, respectivamente, gravou e vamos dizer assim, o CD ou o DVD está queimado, você não consegue gravar novas coisas nele, tá? Ou pelo menos coisas novas por cima daquilo que já está gravado. Tudo bem? Já o RW permite. Bom, e o DVD, como a gente estava dizendo, a diferença básica dele para o CD é a capacidade. Ele tem uma capacidade de armazenamento de 4.7 gigabytes. 4,7 gigabytes não formatados, né? Na realidade dá um pouquinho menos na hora que você vai acondicionar os dados nele. Moral da história, um DVD, por ter exatamente uma capacidade muito maior, ele comporta arquivos muito maiores. Por exemplo, arquivos de vídeo. 6 vezes maiores, praticamente. De 6 a 7 vezes maiores. E tem os DVDs R de dupla camada. O de dupla camada, ele tem, como o nome diz, 2 camadas
Não. Para você, exatamente, para você poder gravar, então ele acaba dobrando a capacidade, né? De 4.7 vai para 9, praticamente 9 gigabytes, né? Formatados. Então essa é a diferença, né? Basicamente a capacidade. Basicamente a capacidade. E cuidado que existem equipamentos que leem e gravam CD, mas não leem e gravam DVD, né? Essa que é... Normalmente o gravador de CD grava só CD. O gravador de DVD grava DVD e CD também. Ele grava os dois, né, normalmente. Olá, prezados professores. Eu tenho um computador com Windows XP, Service Pack 3, acesso à internet pelo Speed, ou seja, aquela conexão ADSL, né? Certo. Da Telefônica aqui de São Paulo. Ouvi dizer que o Linux não funciona com Speed. Isso é verdade? Não. Não, funciona sim. Ele funciona. O único problema é que a Telefônica não dá suporte para o Linux. Ou pelo menos não dava há 2 meses atrás, quando eu tentei tirar uma dúvida a respeito de uma coisa. Eles dão suporte apenas para o Windows. Tá certo? Mas o Linux, lendo o manual de instruções, lendo as coisas direitinho, você consegue configurá-lo para que ele funcione com o Speed, tranquilamente, né? Tá. O molho à bolonhesa, tem um aqui falando, olha, primeiro gostaria de contar, quem diz é o Marcelo, contar que fizemos sucesso com o verdadeiro molho bolonhesa do professor Pier, né? Então, você deixou a receita do molho bolonhesa em algum lugar? Não, eu falei. Você falou, é verdade, você falou aqui no ar, né? Mas seria legal agora que a gente começou a fazer sucesso, a gente até, quem sabe, criar uma página na internet, aí um infodrop. Aí o cara vai lá no www.intermatica.org, né, e consulta a página do molho à bolonhesa do Perluide, que é um genuíno bolonhês. Sim, com certeza. Nascido lá em Bolonha mesmo, no norte da Itália. Agora, a dúvida. Dentro do Windows XP, já há algum tempo, fiz um atalho de teclado que abre para mim o Windows Explorer. Mas só consegui abri-lo direto na pasta Meus Documentos. É possível fazer essa abertura direto noutra pasta? Sim, que eu saiba, sim. Basta você fazer o atalho para essa outra pasta. Né? Basicamente isso. Você abre o Windows Explorer, clica na pasta cujo atalho você quer fazer, com o botão direito do mouse sobre a pasta cujo atalho você pretende fazer. Aí arrasta isso para fora da janela do Windows Explorer, num ponto qualquer da área de trabalho. Na hora que você soltar o botão direito do mouse, esse arrasto tem que ser feito com o botão direito, vai aparecer um menu perguntando o que você quer fazer. A primeira opção é copiar aqui, que não é o que não você é o quer copiar, fazer. É o criar atalho aqui. Aí você cria o atalho para aquela pasta, da mesma forma que existe o atalho para meus documentos, vai haver um atalho para uma pasta qualquer que você eventualmente quiser abrir a partir diretamente da área de trabalho. E existe um atalho de teclado clássico, que enquanto com o dedinho você mantém pressionado o logotipo do Windows, com o outro dedinho você aperta a tecla E de Explorer e abre-se o Windows Explorer. Exatamente. Né? Certo. O Windows Z. O Windows Z, você aperta, com o dedo você aperta, mantém pressionado a tecla do que te aparece o logotipo do Windows, e com o outro dedo você dá uma clicadinha no E e aparece. E se você, em vez de clicar no E, clicar no F, mantendo sempre o logotipo apertado, aparece aquele serviço de busca, né? Para você procurar alguma coisa lá dentro. Essa é rapidinha, Pierluigi. Fala. Não está identificada, só vou ler, a pessoa que perguntou deve saber quem foi. Por favor, senhores professores, o que devo fazer para que eu possa ouvir o programa Plug Eldorado sem problemas de ficar picotando o áudio e também para eu assistir alguns vídeos, né? Na realidade, eu acredito que o problema esteja na conexão. Né? Se você tem arquivos de áudio que chegam picotados e até de vídeo, então a sua conexão não deve estar muito legal. Dá uma checada nela. O que você pode fazer é entrar no www.intermatica.org e entrar ou no site do Moacir ou no próprio Intermatica e baixar o programa. Exato, baixar o arquivo, depois escutar offline. Aí não vai picotar.
Bom, com isso a gente encerra mais esse programa de hoje, esse Número que foi 283. o 283. Agradecendo a todos vocês pela essa última hora que ficaram aqui plugados no programa e convidando a todos para que se pluguem no próximo. Obrigado a todos e até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.